Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso dose diário de hoje. Como vocês estão? Tudo bem? Bom, eu queria hoje voltar um pouco ao assunto do amor e o vício, vício e amor, que eu abri no vídeo de ontem, esse aqui, o amor e outras drogas. Depois eu assisti, quer dizer, editando, eu fiquei olhando, eu fiquei com dificuldade de entender, especialmente um ponto que é o ponto mais importante, que é a relação, de fato, entre a estrutura, na perspectiva neuropsicanalítica, a estrutura entre do vício, né, do que está ligado a esse sistema da busca, do buscar e o sistema de prazer, e o outro lado da história, que é das relações afetivas, amorosas, que é esse outro sistema, que é o sistema do attachment, que a gente já falou muito sobre ele em relação ao luto e em relação à depressão, que ele está muito ligado a essas duas coisas. Eu estou aqui falando de sistemas e química e coisas, cerebral e tal. Eu, obviamente, não acho que isso seja a resposta para a nossa vida, de assim, é isso e tal. Eu acho que é interessante a gente perceber que existe esse troço acontecendo, existem químicas cerebrais acontecendo, mas que elas são construídas em termos de representação na nossa vida, em termos simbólicos, né? Em termos relacionais, em termos de história, em termos culturais e tudo mais. É óbvio que eu acho isso, mas quem está aqui há mais tempo sabe disso. Mas eu acho que é interessante pensar isso para a gente poder entender que isso existe, né, na gente. Especialmente pensando no momento que a gente vive uma intensidade química, de compulsão mesmo, de ansiedade, de depressão e tal, e que a gente acaba tomando remédio. Muita gente tomando remédio, gente. Muita gente tomando remédio. Então, falar sobre essa química, num sentido que ela pode estar ligada ou conectada de alguma forma ao campo relacional, ao campo afetivo, ao campo da relação com o outro, eu acho que é importante para que a gente não reduza a coisa ao remédio. Por isso também que eu estou falando disso, porque é entender que os campos químicos também são campos relacionais, entendeu? Então vamos falar um pouco mais sobre isso hoje. Hoje queria tentar explicar melhor a coisa de por que eu posso dizer que as relações afetivas são um vício, uma forma de vício em certo sentido, e como que isso leva a gente para o vício, né? Pode levar a gente para o vício, não são hipóteses, né? Cada caso realmente é um caso, mas enfim. Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Eu vou tentar explicar melhor e com mais calma esse ponto, tá? Vamos lá. Bom, a gente já falou muito do sistema do attachment, né? Que é o sistema da conexão. Esse sistema da conexão é o sistema que gera o pânico da separação, né? O pânico da separação e depois essa desesperança que é a depressão, né? O luto ou a depressão que eu estou argumentando aqui nos últimos dias, que é basicamente a mesma coisa. No fundo é a mesma coisa. O sistema do luto e o sistema da depressão, eles são o mesmo funcionamento, só que num caso a gente tem um objeto concreto que foi perdido e no outro a gente não está vendo que objeto foi perdido, ou que perda foi essa, ou que quebra foi essa, ou que separação foi essa. Mas então esse sistema aí, esse sistema no luto é o que justamente fecha, faz parar de funcionar o sistema da busca, que é o da dopamina, né? Tá, aí estamos falando de química, mas de novo, não é só sobre isso, mas vamos lá. Pensa o seguinte, esse sistema da conexão, o attachment, estou usando a palavra em inglês porque esses textos não estão tão traduzidos, então às vezes é mais fácil usar inglês, não é porque eu acho chique falar inglês, não, mas tá. Então, esse sistema, ele funciona com uma certa noção de oposições de sinais positivos e negativos, que vai chegar em ambivalências, como a gente sempre fala aqui no fundo, né, no final das contas. Então, quando você separa o filhote da mãe, o filhote se desespera, né? Ele se desespera, ele berra e tal, o filhotinho, ou o bebê. Ele berra. E aí quando você encontra, ele encontra a mãe de novo, ou a mãe, ou o cuidador, ou o pai, é a pessoa que dá o afeto para ele, que acolhe ele. Quando ele encontra de novo, ele tem uma liberação de opioides, e ele para de sentir essa dor, que é o pânico é uma dor, né? Como a gente já falou no vídeo do luto, é uma dor concreta. Quando ele encontra de novo essa figura, ele para de sentir a dor e sente prazer, né? Então, por exemplo, como a gente falou, esses opioides, eles fazem parar de sentir dor e eles fazem sentir prazer também. Então, e aí eles então ficam associados a esse reencontro com essa figura, tá? E aí tá. Então, esse é o movimento. Separou, doeu, encontrou, parou de doer. Separou, doeu, encontrou, parou de doer.
Esse movimento é muito similar às estruturas de vício, concretamente falando assim. Você encontra aquela substância, você relaxa, sente prazer e tal, e quando você separa, você tem abstinência. A abstinência é próximo disso, é próximo dessa dor, dessa separação. Inclusive, ele descreve aqui nesse texto específico os sintomas mesmo, são muito, muito parecidos, assim, uma série de sintomas. Mas não quero entrar em sintomas porque eu não sou fã de sintomas, como vocês sabem. Mas então, né, isso aqui são as primeiras experiências de separação e reencontro, separação e reencontro. Ao longo da história relacional dessa criancinha com essa figura de cuidado, ela vai desenvolvendo a história dela, né? Como que ela vai se acostumando, ela vai sentindo menos dor quando separa, ou sentindo menos prazer quando reencontra, ou sentindo raiva quando reencontra também, porque não reencontra do jeito que queria, ou sentindo ambivalências, né? Aí entram as ambivalências da nossa história de sempre. O que são as ambivalências? Também temos esse vídeo aí, se você quiser procurar o que são ambivalências e tal, ou ambivalência você vai achar. Mas então essa pessoa vai construindo essa relação com o sistema dela de conexão, né? Que não é mais puro, encontrou é bom, separou é ruim. Ele vai virando uma coisa complexa, confusa e particular, específica desse campo de representação desse sujeito específico, então, que é como que ele constrói a história de afeto dele, né? A história de relação afetiva dele. Por isso que cada pessoa vai ter um tipo de relação afetiva que vai ter e tal. Mas a estrutura do vício está totalmente ligada a essa estrutura de encontrou a substância e tal, e aliviou, separou do eu. Bom, aí então dá para entender por que ele está chamando nesse texto aqui, dizendo que a gente poderia entender que a relação afetiva é a primeira forma de adição, de vício, né? Inclusive ele vai dizer que esses opioides que são liberados seriam uma ótima solução para a depressão, para lidar com a depressão, com esse sofrimento, só que eles são muito viciantes, justamente, eles causam vício, né? Morfinas, heroínas, essas coisas causam vício muito intenso, muito forte, muito mais forte do que cocaína, por exemplo, né? Muito mais difícil de quebrar esse troço, porque é muito bom, resumindo, porque a gente tem uma marca lá muito profunda. Muito bom, quero dizer isso. A gente tem uma marca muito profunda da eficácia desse negócio, que é essa marca desse sistema do attachment está dado para que a gente forme laços. E para formar laços para a gente é fundamental para a nossa sobrevivência, né? Isso a gente não pode esquecer, formar laços é fundamental para a nossa sobrevivência. A gente está vivendo esse mundo que a gente está vivendo agora de cada um por si e tal, cada um faz o que quer e usa os aplicativos que quer e tal. Mas a ideia do laço está colocada no nosso HD, assim. A ideia da relação afetiva e do laço afetivo, da relação com o outro, está colocada no nosso HD. Então, parece então que, pensando agora sobre o mundo de hoje, quanto mais a gente vai desfazendo esses laços, mais a gente vai tendo que achar esses encontros com essas substâncias em outros lugares, entende? Isso aqui é importante. Quanto mais a gente vai desfazendo essa conexão com o outro, que gera esses opioides na gente, que gera essa sensação de acolhimento, a gente tem que buscar em outros lugares. Especialmente porque nesses outros lugares, que são as substâncias aditivas, né, quaisquer que elas sejam, a gente vai encontrar isso sem o risco do outro, né? Porque o outro é um risco, o outro está, não está, o outro não está do jeito que você quer. Então o sujeito, e aí pensando, por que pessoas vão para o vício e pessoas não vão? Por que pessoas ficam compulsivas com as redes sociais e pessoas não ficam e gostam mais de conversar com pessoas e tal? Tem várias hipóteses para explicar isso, inclusive ele apresenta algumas nesse texto aqui, vou botar de novo o texto na descrição. Ele apresenta algumas no texto, algumas bioquímicas também, que, bom, pessoas que têm menos sensibilidade à dopamina, nesse sentido, pessoas que têm um sistema da dopamina funcionando não tão bem, por assim dizer, estão mais nublados ali na dopamina, que precisam fazer um estímulo da dopamina, por exemplo, com estimulantes, mesmo cocaína, por exemplo, ou pessoas que também, essa é uma outra hipótese, que não querem correr o risco que a busca por esses opioides traz na relação, né? Porque é a relação com o outro. Então, ela vai tentar achar uma substância que é um objeto amoroso, nesse sentido, que é um objeto que dá prazer para ela, mas que não traz o risco da relação com o outro. Então, ele vai separar o vício em duas categorias, assim, nesse sentido.
Uma das pessoas que vão estimular a dopamina, né? Todos esses estimulantes possíveis, mas ele vai dizer que esse estímulo da dopamina, ele carrega com ele a esperança de um encontro sempre, né? Então você cheira, sei lá o que, toma anfetamina, faz o que quiser, porque isso te dá uma possibilidade social, né? Uma possibilidade de laço, uma esperança, pelo menos, de laço. Então, no fundo, você busca uma recompensa de opioide, nesse sentido. Você busca uma recompensa de laço. Você busca uma recompensa de encontro. Então, alguns vão tentar estimular a dopamina para conseguir buscar e encontrar essa satisfação no mundo, né? Então, eu preciso de um plus aqui, eu preciso de uma virada no meu volume aqui para conseguir estar. Acho que isso é muito reconhecível, assim, né? Você precisa de uma espécie de aditivo para funcionar, né? Você precisa de aumentar o seu volume para você conseguir ir para o mundo e talvez conseguir encontrar alguém, por exemplo, né? E talvez conseguir se relacionar com seus amigos e tal. Então, você faz esse aditivo aí. Essa é uma perspectiva do vício possível, né? Se o seu sistema de estímulo não está funcionando bem o bastante na sua perspectiva, na sua experiência. O outro é quando você vai direto para a recompensa mesmo, né? Heroínas e coisas assim. Então, você busca o prazer direto, porque você pode encontrar esse prazer sem precisar do outro. Né? Você compra o seu prazer nesse sentido, você paga por ele, né? Então não tem problema, você paga, você comprou a sua droga lá e tal, a sua coisa, você pediu o seu negócio, chegou e tal, que aí ele estaria ligando a masturbação nesse sentido, né? A masturbação, que aí ele vai fazer essa leitura da masturbação como esse encontro com esse prazer, só que uma substituição do outro, porque na masturbação, nessa perspectiva dele aqui também, nos processos masturbatórios em geral, não é que não tem o outro que você faria esse encontro do opioide com o outro, né? Do attachment. Não é que não tem, é que o outro está em fantasia, né? O outro está em imaginação, muitas vezes é um outro específico, mas existe a figura do outro no humano, né? Na ideia masturbatória humana, existe a figura do outro, mas sem o risco concreto, o desgaste que traz ter que ir ao mundo para encontrar o outro. Então, sem fantasia o outro, imagina o outro, e experimenta o prazer em relação a esse outro fantasiado, né? Bom, então tem uma relação direta, sempre, no final das contas, dentro dessa perspectiva, as estruturas de vício com essa estrutura de encontro do attachment, entendeu? Do opioide que está na relação com o outro, que está no encontro com o outro, que está no laço. Então, é muito importante perceber que essa conexão existe mesmo, parece de maneira concreta. E aí entender qual é a sua história nisso, qual é a sua história de laços, qual é a sua história relacional, para talvez quem está lidando com compulsões entender de onde vem essas suas ambivalências em relação a essa relação com o outro, e aí a dependência de uma outra pessoa, a impressão de que quando aquela pessoa vai embora você tem sim uma crise de abstinência, concretamente falando, você tem sim uma crise de abstinência, e como que você vai deslocar essa sua necessidade de laço para substâncias, para compulsões de outras ordens, substâncias que você pode comprar, por exemplo, substâncias que você pode dominar, por exemplo. Então é um pouco isso que a gente está vivendo. A gente está se concentrando na compra do nosso opioide, nesse sentido, né? Na compra dessas nossas estruturas de prazer, mais do que o risco e o trabalho que dá se relacionar com o outro, que é a forma original do prazer na nossa história, né? Que é a forma da conexão com as figuras parentais, é a forma original da nossa adição, do nosso vício, né? Então, entender a relação que existe direta mesmo entre as estruturas de laço social, de laço afetivo e as nossas estruturas de compulsão, né, e de vício. Então, é só para tentar fechar, né? Não há como a gente resolver o nosso vício sem a gente resolver os nossos campos relacionais. Não há como a gente resolver ansiedade, compulsão, depressão, nada disso sem a gente lidar com os nossos laços, com as nossas histórias relacionais. Tudo isso aqui, todas essas coisas que são químicas, né? Que são, como é que eu paro com isso? Como é que eu paro com esse meu vício e tal? Por que você foi para isso? Por que você foi parar aí? Tem a ver com o seu campo relacional. Tem a ver com isso, tem a ver com a sua história de relações que foi se desenvolvendo em ambivalências a partir desse encontro e desencontro com essa substância original de prazer, né? E desespero, prazer, desespero, prazer. Nesse processo aqui foi se desenvolvendo tudo que você experimenta aí, como seus vícios, suas compulsões, a sua depressão também, porque é de alguma história desse tipo aqui que a sua depressão muito provavelmente vem, né? A sua ansiedade também, tudo isso que a gente vive hoje e a gente acha que tem alguma coisa de errado aqui acontecendo, tem origem no campo relacional, né?
tem origem nesse sistema do attachment, se a gente fosse dizer, que é um sistema fundamental para os mamíferos todos, mas para a gente especialmente porque a gente simboliza em cima dele, a gente constrói as nossas histórias em cima dele. E assim, estou dizendo que ele está nos mamíferos todos, esse sistema de dor da separação e prazer do reencontro, mas com a gente tem uma história disso, de uma parentalidade muito mais intensa do que qualquer outro bicho. A gente é criado e acarinhado por muito mais tempo, porque a gente leva tempo para amadurecer nesse sentido, né? Para virar um bicho que pode viver independente, né? Então, esse processo aqui de encontro com essa outra figura e de relação com essa outra figura marca a nossa vida, marca a nossa existência de um jeito muito intenso, muito mesmo. E aí, a partir do momento que a gente vai se colocando no mundo, que seria aí a nossa adolescência, essa história toda, né, de um jeito mais claro, mais liberado, e também tem a questão da sexualidade que vai aparecendo de um jeito mais claro também, mais amadurecida aí, a gente vai então experimentando no mundo o que a gente carrega dessas ambivalências, que são ambivalências que são químicas também, entendeu? Que são da nossa história, da nossa narrativa, da nossa relação, mas que são químicas também. Enfim, era isso que eu queria dizer. Entender que, de fato, o amor está muito ligado a isso. Então, se a gente não der atenção para o nosso amor, no sentido amplo, não amor romântico, amor no sentido amplo, nossa relação, nossas relações, a gente vai cada vez mais caminhar para campos de compulsão, entendeu? E campos de sofrimento, desse tipo de sofrimento aqui que eu acabei de descrever aqui, né? Ansiedade, compulsão, vício, depressão e tudo mais. Então, como é que a gente faz para prestar atenção nas nossas relações, né? Era isso. O que vocês acham? Gente, muito obrigado. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, manda ele para alguém, talvez ele sirva para alguém realmente, talvez ele seja importante para alguém. Comenta aí embaixo, leia os comentários são incríveis, eu agradeço muitíssimo os comentários, sempre, todos os dias, eles são fundamentais para o funcionamento desse negócio aqui. E aí manda sua pergunta aí por baixo, ou pelo meu direct no Instagram, que aí só eu leio. E amanhã a gente volta com mais uma questão, mais uma tentativa de elaboração e de entendimento do que é essa nossa vida aqui, essa luta toda, tá bom?